Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, é terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Israel havia acabado de sair de 3 anos e meio de seca e fome, quando Ben-Hadad, rei da Síria, aliado a outros 32 governantes, decidiu aproveitar-se da situação dos israelitas e atacá-los. Este é o assunto do nosso capítulo de hoje. Vem comigo! Ben-Hadad veio contra Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel, em um formidável ataque militar. Ele cercou Samaria, exigindo que o rei Acabe entregasse sua família e suas riquezas. Em vez de buscar socorro do Senhor, Acabe rendeu-se rapidamente a Ben-Hadad, afinal, ele se sentia impotente para guerrear, pois o poderio nacional e militar de Israel tinha sido muito enfraquecido nos 3 últimos anos. Quando Ben-Hadad viu que Acabe havia concordado tão prontamente com os seus termos, ele fez mais exigências. Queria enviar oficiais para dar uma busca em todos os edifícios reais para levar qualquer coisa de valor que eles desejassem. Nesse ponto, Acabe achou melhor buscar ajuda de seus conselheiros, e todos chegaram à conclusão de que se eles cedessem a mais essa exigência, seria o primeiro passo para a perda total da soberania do reino de Israel. E então Acabe enviou mensagem ao rei da Síria, dizendo que faria a maior parte do que ele exigiu, mas não tudo. Ben-Hadad ficou muito irado com essa resposta e acabou tomando uma decisão insensata. Ele poderia ter conseguido quase tudo o que desejava sem precisar sacrificar um único soldado, mas em vez disso, jurou que iria aniquilar Samaria. E assim, a Síria e seus aliados se prepararam e a cidade de Samaria também se preparou para receber um ataque furioso. Mas Deus, em sua graça, enviou um profeta ao rei Acabe, levando uma mensagem de esperança de que o Senhor lhe daria vitória. E a mensagem terminava com uma afirmação: "E vocês saberão que eu sou o Senhor." O rei Acabe tinha visto a vitória do Deus de Israel sobre Baal no Monte Carmelo, e graciosamente Deus lhe daria ainda mais uma evidência. Ao receber aquela mensagem encorajadora, Acabe quis saber por meio de quem o Senhor lhes daria vitória. E o Senhor lhe disse que o faria através dos servos dos chefes das províncias. E então ele quis saber também quem começaria a batalha, e o Senhor respondeu: "Você." Deus queria promover essa vitória trabalhando com o grupo dos guerreiros improváveis que Acabe já tinha. Eles saíram ao meio-dia, sabendo que encontrariam Ben-Hadad e seus oficiais comendo e embriagando-se sem condições de lutar uma batalha. A estratégia de batalha parece ter sido enviar o pequeno grupo bem treinado para se aproximar dos sírios sem causar muito alarde e então, a um dado sinal, iniciar um ataque que, junto com a principal força de ataque de Acabe, pegaria os sírios desprevenidos e os deixaria em confusão. E isso deu muito certo. Quando viu que estava em desvantagem, o rei Ben-Hadad e alguns cavaleiros subiram em seus cavalos e fugiram para salvar a própria vida. E o Senhor deu uma grande vitória ao seu povo. E então, mais uma vez, o profeta sem nome voltou com uma mensagem para Acabe. Ele deveria reforçar suas tropas e estar preparado, porque em 1 ano o rei da Síria voltaria para atacar Israel. Enquanto Acabe ouvia a mensagem de Deus, Ben-Hadad escutava seus oficiais, que tentavam explicar a grande derrota da Síria. Para eles, a derrota ocorreu porque os deuses dos sírios eram deuses de planícies, enquanto o Deus de Israel era um Deus de montes. Bastava mudar o local e a Síria conquistaria a vitória.
Agora a situação era diferente, pois o inimigo não estava desafiando apenas o povo de Deus, mas também desafiava o poder do próprio Deus. Os sírios fizeram um remanejamento no exército e um ano depois voltaram para atacar Israel, desta vez na planície, com a certeza de que seriam vitoriosos. Os filhos de Israel também se reuniram para a batalha e acampou em frente dos sírios, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam o campo. Um homem de Deus se aproximou de Acabe e disse: "Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é um Deus de montes e não dos vales, entregarei toda esta multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor." Desta vez, Deus estava determinado a mostrar o seu poder e que a multidão de um exército não era nada contra ele, fosse no monte ou fosse no vale. Depois de 7 dias começou a batalha e os filhos de Israel mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. Isso foi claramente um milagre que Deus fez através do exército israelita. O restante dos sírios fugiram e entraram em Afeca, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Deus agiu de maneira extraordinária para derrotar os sírios que haviam subestimado seu poder. Enquanto isso, Ben-Hadad fugia de um lugar para outro, se escondendo dentro da cidade. O rei Acabe venceu a batalha, mas perdeu a vitória. Aquilo que o inimigo não conseguiu fazer com armas, fez por meio da dissimulação. Os oficiais do rei Ben-Hadad eram homens astutos e sabiam que valia a pena correr um risco para salvar suas vidas. Com suas roupas humildes e sua atitude humilde, eles se apresentaram a Acabe, dizendo que o seu servo Ben-Hadad estava pedindo que Acabe poupasse sua vida. E Acabe se mostrou mais que disposto a poupar a vida daquele homem que um ano antes queria tirar tudo dele. Ben-Hadad se apresentou a Acabe, fez algumas concessões, eles fizeram uma aliança e Acabe o deixou ir embora. Acabe não tinha que fazer aliança com o inimigo e nem tinha o direito de negociar com a vitória do Senhor. Deus não podia permitir que o rei Acabe saísse ileso desse pecado. Por isso, instruiu um dos discípulos dos profetas a confrontar o rei com seu pecado. Os discípulos dos profetas eram jovens com dons proféticos especiais que se reuniam em grupos para estudar com os profetas mais velhos. Sabendo que teria que pegar Acabe de surpresa, aquele discípulo dos profetas preparou um sermão prático para despertar o interesse do rei. Ele contou a um outro discípulo a ordem do Senhor e pediu que ele o golpeasse, mas ele se recusou. Esse ato foi um ato de desobediência que ele acabou pagando com a vida, sendo morto por um leão. Sem dúvida, isso trouxe o temor do Senhor aos outros discípulos, porque o próximo a ser abordado pelo rapaz mostrou-se totalmente disposto a fazer o que lhe foi pedido. Então, disfarçado de soldado ferido, o jovem profeta abordou o rei quando ele passou no caminho para lhe transmitir a mensagem de Deus através de uma história criada. Nessa história, o profeta disfarçado de soldado contou ao rei que tinha sido infiel em não guardar algo que lhe tinha sido confiado. O parecer do rei foi que ele deveria ser responsabilizado pela sua falha. Nesse instante, o profeta tirou a venda dos olhos e o rei de Israel o reconheceu como um dos profetas. Isso mostrou por que o profeta achou sábio se disfarçar de soldado ferido recém-chegado da batalha. Acabe não o ouviria se ele o abordasse como um profeta. E então ele disse ao rei: "Assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele." Então, em vez de se arrepender e buscar o perdão do Senhor, Acabe foi para casa, mal-humorado, descontente, mas não arrependido. E no próximo capítulo, vamos ver uma conspiração revestida de caráter religioso. O rei Acabe queria comprar a vinha de Nabote, mas ele se recusou a vender. Jezabel logo interveio e resolveu a questão de uma maneira muito prática.
Não perca! Até amanhã!